O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amado Pai, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, onde a Tua presença é tão real, Senhor. E onde Tu estás, Jesus, milagres acontecem, transformação acontece. Eu não tenho dúvida que essa manhã isso vai acontecer também. Me coloco apenas como instrumento em Tuas mãos, me usa como Tu queres. Que os meus recursos não sejam nada diante do Teu poder e da intervenção do Teu Espírito Santo. Eu também peço, Senhor, e repreendo toda a opressão maligna, tudo aquilo que possa estar impedindo a concentração, o bem-estar do Teu povo neste lugar. Caia por terra no nome de Jesus. Repreendo toda enfermidade, todo o poder das trevas, tudo aquilo que, ansiedade, tudo aquilo que venha querer afetar, Senhor, se a semente cair, que a Tua palavra e germinar e produzir frutos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados, tem linguagem de hoje, né? Quando fala concupiscência, parece que você nunca ouviu essa palavra, né? A concupiscência é mais ou menos como uma ambição, um desejo muito forte. Algo que, se você deixar, ele controla a sua vida. Então, o apóstolo está falando que o mundo vai passar. Existe a concupiscência da carne, são os desejos da carne e também a dos olhos. Mas aonde eu quero me deter é sobre a vontade de Deus. Eu não sei você, mas todos nós, desde pequeno, a criança, ela tem um prazer em dominar. Lembro dos meus filhos, quando a Larissa descobriu o controle remoto, e ela percebeu que se ela apertasse, aumentava o volume, desligava, ela se sentia o máximo, ela pegava aquilo, e era um prazer para ela quando ela estava com o controle. Algumas crianças controlam os pais, não sei se vocês conhecem isso, já foram controlados. O ser humano, desde pequenininho, ele tem uma necessidade, mesmo ele nem entendendo bem o que é Deus, ele já entende que Deus deu poder para ele controlar. E ele quer controlar tudo. Se você for olhar Hitler, todos os caras famosos, eles sempre controlaram a massa, mas tiveram um descontrole interno. Os professores mais metidos que eu tive, mais, que se achavam, eles dominavam a matéria, dominavam a turma, mas era descontrolado. Um dava aula fumando, nem podia, não sei porque ele era muito bom como professor, então fumando dava aula. Um descontrole muito grande. Então, mas o ser humano, ele tem a necessidade de controlar. E a essência dele, que é o espírito, dá esse poder para ele diferenciado de todos os outros seres. Ou seja, um dos atributos do espírito é a consciência e a fé. E o único ser que tem consciência e fé na Terra chama-se ser humano. Por isso que você vê um baixinho, você já viu olhar, sempre baixinho gosta de Opala, caravana. Lembra esses carros aí, Opala? Aqueles carros grandão, se você vê caminhoneiro assim, normalmente desce meio amarrando nas cordas lá, é um baixinho, mas ele quer dominar, Há uma lei da compensação, As professoras que mandavam mais eram baixinhas na minha sala, na faculdade que eu fiz, na escola. Elas tinham uma necessidade, é uma lei da compensação. Eu sou muito inteligente, mas tem necessidade de estar lá, O ser humano tem essa necessidade. E se ele sabe que ele tem poder, ele usa. Como crente bem radical, que eu nasci numa igreja bem radical, mamãe hoje não passa nem shampoo no cabelo. Ela fez 40 anos de casada, minha esposa inventou de levar ela no estúdio lá e deram um trato no cabelo dela, ficou meio marronzinho. Gente do céu, depois que passou a festa, ela falava, nunca mais, esse cabelo aqui é consagrado. E a minha velhinha tem 71 anos, cabelo branquinho, esse aqui é a cor que Deus deu. É Deus que pintou meu cabelo, E a mãezinha, digamos assim, sempre teve essa questão de entender, de repente, de colocar, mas o ser humano, desde de questão, ele quer ter o controle no sentido de todas as áreas da sua vida, e quando perde o controle, ele entra numa crise, E às vezes a gente vê que, mesmo na oração, pedindo a Deus, eu lembro quando minha mãe orava, ela falava, filho, Deus tem todo o poder no céu e na terra, mas diante de você, Ele deu o poder para você decidir. Só que nós, às vezes, não sabemos decidir as coisas, porque não conhecemos quem nós realmente somos
e não conhecemos quem nos criou. Eu queria nessa manhã tentar passar para você, de você tentar entender qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, né? Então, se você entende que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, por mais que Deus te dê o poder, você já viu, o ser humano ele tem poder no presente. Você vê aqui, você tem poder agora de fazer qualquer negócio. Isso é normal, não é? Agora tem pessoas que querem ter poder no futuro. E tem uns que têm poder no passado. Sabe? Tem pessoas que, o meu Deus que eu sirvo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Mas sobre o passado, Deus tem poder do que passou? Não. Mas o ser humano tem poder. Você sabe quem tem depressão e investe na depressão? Ele dá poder para o passado. Ele pega uma coisa lá do passado e começa a conversar com ela. Né? Tem pessoas que acham que só da uma outra religião que conversa com espíritos mortos. Tem crente na igreja que conversa com coisas do passado. E dá poder, meu passado, o que aconteceu, e você começa a viver aquilo. Então o ser humano ele tem essa necessidade do poder, e às vezes ele quer, só que ele não tem poder sobre o futuro. Mas no momento que ele é amigo e tem intimidade com aquele que tem poder, as coisas mudam. Como é gostoso andar com alguém que sabe o endereço. O pastor Ademir está em São Paulo. Morou lá, sabe? Eu se eu for para São Paulo, indo embora onde tem o GPS, vai me dar uma insegurança, porque eu não tenho muita noção do que fica bravo, não sei nada, eu era garoto que eu ia lá. Quem sabe o caminho, fica tranquilo. Como é gostoso estar do lado de alguém que dirige bem e sabe o caminho. Aí eu quero falar para você de que Deus conhece o seu caminho. A Bíblia diz que o homem fecha os planos, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. E você conhece o coração de Deus? Humanamente você não vai conhecer. O coração de Deus você conhece pela intimidade com o Deus que está dentro de você, que chama Espírito Santo. Ele habita dentro de mim. E a Bíblia diz que quando ele vier, Jesus falou, quando ele vier, ele vai te convencer do pecado, do mundo e da justiça. Então todas essas concupiscências, todas essas coisas que às vezes tentam desviar você de Deus, se você tem o Espírito Santo, ele chega antes. Ele já mostra para você. Então nós temos essa necessidade de crescer e de conhecer mais quem nós somos, como mais é o poder de Deus. Todos os dias você tem a oportunidade de crescer. Há uma profecia em Oséias 6 que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por mais que uma pessoa seja inteligente, ou também que seja um QI abaixo, todo dia o ser humano ele tem uma surpresa. O ser humano é um ser ilimitado. Dizem algumas pessoas que já passaram com casamento, dizem que você conhece o outro só depois que separa. Já viu um negócio desse? Eu achava que eu conhecia. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Quanto mais você se relaciona, eu estou 29 anos, 30 anos com a pastora Daisy. Tem vezes que ela se surpreende comigo, eu nem imaginava que você faria isso. Tem vezes que eu chego assim para ela, olha, não imaginava. Porque nem a gente se conhece. Você já olhou no espelho que você fez alguma coisa durante o dia, antes de dormir, você olha, eu não acredito que eu consegui fazer isso, tanto do lado positivo quanto do lado positivo. Agora a gente precisa, para entender a vontade de alguém, você tem que conhecer essa pessoa. A minha mãe me conhece de criança, ela ainda acha que me conhece. E a minha esposa pensa que me conhece. Tá? Eu tenho um negocinho aqui que antes eu achava que era charminho, hoje é entrega. Eu tenho um buraquinho aqui, e que quando eu chego em casa, e ela olha e tem esse buraquinho, eu achava que ela era profeta. Ela fala, pode contar. Meu Deus, que mulher, que revelação que é essa? Hoje eu descobri porque um dia ela estava dando uma palestra, eu estava de penetra, e ela contou essa senha. Agora ela vai ter que achar outra. A minha mãe descobria que quando eu gazeava a aula, não sei se a cara estava querendo gazear, pular uma aula no outro. Quando eu dava essa vontade de gazear a aula, eu chegava, daí a professora descobria, tinha um bilhetinho, né? Às vezes eu era criativo, tentar imitar a assinatura da mãe, já peguei bastante também, mas às vezes ficava nervoso, não dava certo para imitar, e eu tinha que falar para ela. Só que antes de eu falar para ela, eu falava, filho, pode dar folha para mim assinar. Mas, meu Deus, que profeta que é essa? Depois que eu cresci, eu descobri que quando eu aprontava, eu ficava assim com o cabelinho. E quando a mãe via eu fazendo a voltinha, ela falava, pode ir contando. Né? As pessoas conhecem a gente.
Mas eu quero falar para você conhecer qual é a vontade de Deus. Você precisa descobrir mais quem é Ele e ter intimidade com Ele. O próprio Jó, já viu a história de Jó? Você acha que Deus colocaria a mão no fogo por você numa conversa com Satanás? Você acha que Deus, te conhecendo, Ele falaria assim para você: olha, eu acredito nessa pessoa? A Bíblia diz que, conta uma passagem de Jó, que Deus se encontrou com Satanás. Aí Deus perguntou para ele, né? Deus já sabia: o que você está fazendo? O Lúcifer deu vindo e rodear a terra. Aí Deus falou: escuta, você prestou atenção no Jó? Mas aquele Jó, imagina uma mulher linda, mulher abençoada, 10 filhos, fazendeiro, vamos ter que colocar o Luciano Gavan, né? O cara tem tudo, calma que o cara não vai estar bem. Aí Deus falou: mas você conhece ele só pelo aquilo que ele tem? Você não conhece ele pelo que ele é? Não, mas imagina, lógico que ele vai ser obediente a ti, porque ele tem tudo. Deus falou: você está enganado, pode tirar tudo dele. Pergunta para quem está do teu lado: se você tirar tudo, você continua sendo o mesmo? Hein? Aquela canção é fácil cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a vier, Ele é Deus. Se a doença abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, é bonito, né? Eu conheci o vídeo do autor dessa música. Mas será que isso é verdade? Mas Jó perdeu tudo. Você já imaginou você ser rico e de repente você ficar endividado? Antes não tinha banco, mas já foi perdendo tudo. E de repente chega as notícias: perdeu os 10 filhos de uma vez só. E a única coisa que ele não perdeu foi a mulher. Mas só que você vê, aquilo que estava dando mais encrenca para ele, que foi mais difícil, foi a prosperidade da vida dele. Porque se ele tivesse matado a mulher, não quisesse a mulher, como que ele ia recuperar tudo de volta? Então cuida bem do que você tem, não joga fora, né? Porque você tem que cuidar, porque diz que Deus vai restaurar tudo. Só que depois que ele perdeu tudo, até a mulher que estava do lado: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele falou: mas eu vim para esse mundo nu, eu vou voltar. E no finalzinho, depois de tudo que ele passou, feridas, amigos, alguém já teve amigo de Jó? Sabe aquele que fala: confessa, você pecou, fala alguma coisa, tem coragem de falar o teu pecado. Depois que passou tudo, ele faz uma oração: olha, antes eu te conhecia de informações, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço através das revelações. Você entender a vontade de Deus, você tem que buscar uma intimidade com Ele. E a Bíblia mostra o caminho, mas o coração, aos olhos, quem abre é o Senhor. A Bíblia é a luz, mas você decide ou não caminhar nessa luz. Para conhecer a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, que você primeiro tem que passar por uma metanoia, mudança de vida. Primeiro diz: não vos conformeis com este mundo. Eu conheço muito cristão que não é conformado com este mundo, mas não tem metanoia, não tem mudança de mente. Daí, ao invés, o cristão que é inconformado e não tem metanoia é um cristão revoltado. Você conhece? Cristão ansioso, cristão nervoso. Irmãos, a Bíblia diz que há uma paz que excede todo entendimento. Então, o cristão desfruta da paz quanto mais perturbado o ambiente for, sabia? É fácil sentir paz aqui na igreja. Difícil é lá na tua casa, né? A goteira pingando, as dívidas chegando, o telefone, no trabalho. Esse lugar é mais difícil. Mas a verdadeira paz, ela se revela no caos. E Jesus, ele falou: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, Romanos, o apóstolo Paulo chega e diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente, metanoia, para que você venha experimentar
conectar com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Tem que primeiro ter uma mudança na mente. Ou resistência. Existe um negócio que chama-se preconceito. Você tem? Tem pessoas que já chegam, né? Diz o tal dos cultos e fala das crenças limitantes. Tem pessoas que querem ajudar Deus. Tem pessoas ainda que não entenderam o que é paternidade, que é ser irmão de Deus. Você tem que aprender a entregar. A gente fala alguns versículos que decora para quem nunca conhece Jesus. Vinde a mim todo vós que estáis cansado e sobrecarregado. E tem cristão cansado e sobrecarregado porque ainda não entendeu a vontade de Deus. A vontade de uma pessoa você entende pela intimidade. Hoje a minha esposa, nos meus olhos, ela contempla o que eu estou pensando pela intimidade. Embora há muitas coisas que ela não sabe. Mas o meu Deus, Ele me criou. Ele me conhece. E Ele criou a gente para relacionamento. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram a terra, eles fizeram tudo bonito. E daqui a pouco só está tudo bonito, mas ninguém sabe que a gente é bonito. Eu fui para a África, depois eu fui para Portugal, fiquei sozinho em Portugal, em Lisboa. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabia o meu nome. Eu fui ver umas coisas bonitas, mas eu não podia dizer. Ninguém sabia que graça tem. Você está num ambiente, né? Vamos colocar assim, um cara aí pega um Camaro, pega um Porsche e fica andando em Balneário Camboriú sozinho. Ninguém conhece ele, que graça que ele tem. Agora se ele for na cidade dele, que ele passou na escola, passou onde a namorada não quis saber dele, que ele levou fora, ele passa que aquele cara dá aquele rombo para ele, gostoso, né? Agora eu digo assim para você, Deus fez tudo, Ele falou, na terra não tem ninguém que sabe que a gente existe, então vamos fazer alguém à nossa imagem e semelhança. Aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para relacionamento. E através do relacionamento você conhece quem é o outro. A intimidade vem do relacionamento. O relacionamento, você tem uns irmãos lá da igreja que eu faço parte, eu chego na casa deles, sempre tem uma fantaúva. Porque eles sabem, só que pastor, era na minha adolescência que eu gostava de fantaúva. Estou com 53 anos, eu chego lá, tem a fantaúva. Eu não sei se vocês sabem que Fanta é refrigerante de adolescente, porque Fanta vem de fantasia. Né? Você fazia a propaganda da Fanta, sempre adolescente. E os irmãos, ó, pastor, tá aqui a nega louca, né? E a fantasia, a Fanta, né? Porque de conviver comigo eles gostam. A minha sogra sabe o que eu gosto. Eu chego para minha mãe, quando eu estou indo na casa da minha mãe, ela sabe que eu estou lá, sabe o que ela faz? Mandioca frita. Porque é o que eu mais gosto, ela conhece. Tá nem com picanha, com carnujinho, gosta de mandioca frita. Conhece a minha vontade. E eu quero nessa manhã orar com você, para que você conhecesse no relacionamento com Deus o que Ele quer para você. Ele te conhece. A Bíblia diz, antes que passe o pensamento da minha mente, Ele já vem. O salmista, Salmo 119, ele diz, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu sabes quando sento e quando me levanto. De longe Tu penetras meus pensamentos. Para onde eu vou correr? Nas alturas, nas profundezas da terra? Não tem. Tu me conheces. Gente, não tem coisa melhor no mundo que quando você está numa pior, chegar perto de alguém que te conhece, ok? Porque aquela pessoa vai te dar um abraço. Mas também não tem pior coisa no mundo quando você apronta e você chega perto de alguém que te conhece e sabe que você aprontou. Você fica no desespero. Meu Deus, Ele te conhece tanto no teu sucesso quanto no teu fracasso. E Ele é o único que não te julga. Porque foi Ele que te fez. Ele conhece as suas estruturas, conhece a sua necessidade. Mas Ele está te convidando. Quando Jesus chegou aqui na terra e falou, já não chamo vocês mais de escravos, vos chamo de amigos. Não foi vós que escolhesse a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis fruto. É uma escolha. E aí, Ele fala, olha, eu não chamo de servo, eu chamo de amigo, porque servos não sabem o que pensa o amigo. Mas o amigo tem prazer em contar. Então, assim como o Pai
revela as coisas para mim. Nessa nossa amizade eu quero revelar para você também. Queridos, eu admiro livros, autores. Hoje tem os coaches, são importantes, ajudam muitas pessoas. Mas por mais melhor que seja o técnico ou coach, ele sempre vai te ajudar baseado numa experiência dele ou de livros que ele leu. Mas existe um conselheiro, que é Jesus, que é o Espírito Santo, em que ele fala assim: olha para mim, eu vou te ensinar, vou te apresentar a você, e vou falar para você quem eu sou e o que eu posso fazer na sua vida. Essa é a proposta de Jesus, de transformação. O Evangelho é boa nova, o Evangelho é uma notícia boa. Parece que essa semana você escutou tantas notícias ruins, né? Você escutou tantas coisas que tiraram você do foco. Mas hoje a palavra vem dizendo para você, como o apóstolo Paulo faz: uma coisa fácil, eu esqueço de todas as coisas que para trás, fico e prossigo para um alvo, que é a soberana vocação, que é a vontade de Deus. Quando você não entende a vontade de Deus para a tua vida, que é o propósito, você negocia com a proposta do inimigo. Existe o propósito, que é a razão para a qual você foi criado, para que você existe, o que você tem que fazer, que tem a assinatura de Deus. Desde a eternidade, Deus já traçou algo para a sua vida. Você dá fruto agora do ano de quem nasceu na década de 50, de 70, de 80. Desde a criação do mundo você já é um fruto. Você já estava no plano de Deus. Por mais que papai e mamãe não fizeram um programa para que você vinha, não importa. Né? A minha esposa, olha a bênção que ela ganhou aqui, eu, os filhos que ela tem. Né? E quando ela estava no ventre da mãe dela, ela era um quisto. Era uma bola de carne que o médico foi abrir para tirar. E olha que quisto legal, né? Que menina linda. Né? Era, né, como se diz, quando taxa, que chama? Raspa de taxa. Né? A mãe dela ama, bem-vinda. Né? Mas antigamente já tinha 3, para vir mais uma, né? E tá aí, olha que bênção. Nos planos do homem, não. Mas nos planos de Deus, vem. Que bênção. Hoje ele é pastor da família toda. Cuida do pai, cuida da mãe, dos sobrinhos. No plano, a fábrica estava fechando e tinha um lixo lá. O negócio estava atrapalhando. Olha, no meio de tanto lixo, a joia que veio. Isso é o que Deus faz. Ele transforma. E o plano dele é eterno. Nós não somos a origem. Então, quando você entende a essência do teu propósito, você não negocia com essa proposta. O que a gente mais recebe no mundo hoje são propostas. Propostas são, às vezes, oportunidades, são alívios. As propostas que o inimigo põe na tua vida são os atalhos. E a gente gosta de proposta. Né? Quem não recebeu uma proposta de trabalho? Né? Eu estou em Balneário, humanamente falando, como uma proposta, né, Glauco? Eu vim com uma proposta de ficar rico e ganhar dinheiro. Né? E hoje eu ganhei muitas almas para Jesus, né? Ajudei muitas vidas. Né? E o dinheiro pode vir junto, mas não tem o coração nele. Mas foram propostas. E o ser humano, frente a uma proposta, ele esquece de quem ele é e do Deus que tem. Eu quero falar para você, frente à proposta, nem o próprio Jesus ficou fora. Assim que ele recebeu a revelação, já tinha, mas perante o mundo, João falou: olha, esse daí que está vindo aí, é ele o cara. Eu não sou, mas é ele. E eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, mas ele veio para ser batizado. E o João batiza, assim que batiza, uma voz do trovão fala: esse é meu filho amado. Uma pombinha vem e muitas coisas acontecem naquele clima, na atmosfera. E ele sai e vai para um deserto. E quando ele vai para o deserto, a primeira coisa que Satanás faz é dar propostas. Fala para quem está do teu lado: sempre vai existir propostas para desviar do propósito. E as propostas são boas. Ninguém faz proposta. Você faz uma proposta para alguém achando que ela não vai gostar? As propostas são de Satanás. Como diz o provérbio: o homem faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Confie em Deus as suas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos.
Vamos buscar entender qual é a vontade de Deus. E você só entende a vontade se você buscar intimidade com Ele. É a minha oração por nós essa manhã. Vamos buscar intimidade com Ele. Intimidade é uma coisa gostosa. Tem pessoas que não têm autoridade sobre o pecado, porque não têm intimidade com Deus. Sabe por que você vive na prática do pecado? Sabe por que você não consegue sair? É tentado e cai? Por falta de intimidade. Jesus, pela intimidade que ele tinha com o Pai, ele não aceitou propostas. Ele sempre valorizou: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão a cumprir. Sabe o que a Bíblia diz? A minha razão e a tua existência, a Bíblia diz que nós fomos feitos para louvor de sua glória. O ser humano é feito para louvor. Se você olhar uma pessoa viciada, se você olhar uma pessoa na prática do pecado, ela fica desfigurada, ela perde o brilho. Uma pessoa fora da consciência, ela é desfigurada, mas uma pessoa na consciência, na intimidade com Deus, ela reflete. As pessoas, né, minha mãe tem uma visão aberta, não sei se fala visão aberta, ela diz que vê anjo. Eu até acredito, mas eu não consegui ver anjo. Mas quando eu vejo uma vida transformada por Deus, eu vejo um Cristo ali, eu vejo poder. Quando eu vejo alguém falando: olha, machucou-me muito, mas eu perdoo, eu vejo Jesus. Quando eu vejo alguém se preocupando com alguém que está perdido, eu vejo Jesus. Porque o próprio só, isso é fruto do Espírito Santo. O cristianismo não é religião. A religião é o homem correndo atrás de Deus. O cristianismo é Deus vindo resgatar o homem e transformando e trazendo mudanças na vida. Eu não preciso me esforçar, basta entregar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nessa manhã, eu quero orar. Pedir minha esposa para fazer essa oração por pessoas que estão andando em círculo por não entender a vontade de Deus. Pode ser que você... a ansiedade, sabe, a ansiedade chama-se esperança negativa. O Freud, ele falou que muitas origens de muitas coisas vêm do desejo. E o desejo inconsciente, ele pode até ser positivo ou negativo. Mas ele, embora ele não acreditava em Jesus, mas ele lia a Bíblia. E a Bíblia, Provérbios, diz que das preocupações vêm os sonhos. Então tudo que é perturbação na tua vida vem de algumas preocupações que já foram elaboradas. Mas agora, quando você entrega isso a Deus, você espera dele, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Embora eu não conheça agora, mas ela vai se revelar para mim aos poucos. A Bíblia diz que quem não se tornar que nenhuma criança não entra no reino do céu. Amo meus filhos, mas como era bom viajar com eles, quando eles entravam no carro, dormiam e só perguntavam: chegou, pai? A gente nem tinha saído. Chegou, pai? Hoje na adolescência: pai, que hora que nós vamos sair, que hora que nós vamos voltar? Eu não quero ir, eu quero levar tal coisa, tal. O adolescente é muito bom, mas ele se acha. E Jesus fala que quem não se tornar que nenhuma criança não entra no reino do céu. A criança não quer comer, a mãe fala: é bom, come. O adolescente, se ele vê um adulto como nós: não gostei, não põe. Eu queria que nessa manhã você se tornasse uma criança e falar: pai, pode ser que está doendo, não entendo, não gostei dessa beterraba, não gostei, Senhor, desse tempero, da luta que eu estou passando, mas a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sai dessa manhã aqui aprendendo a amar mais a Deus. E amar não é uma coisa que é assim. Quando chega um casal para mim falando: olha, Gilberto, acabou meu amor pro outro, 35 anos casado, acabou o amor. O quê? Amor não acaba. O amor é eterno. O que falta é manutenção desse amor. O que falta é cuidado. O que falta é entender que amor não é prazer, amor não é paixão, amor é entrega. O
O amor é como uma semente que você coloca na boca, ela é amarga, mas quando entra dentro de você, ela fica doce como mel. A paixão, ela é mel, você lambe tudo, mas quando ela entra, ela estraga tudo dentro de você. Isso é a vontade de Deus, é a linguagem de Deus, é amor. Às vezes dói, mas o efeito faz bem. Amém? Vamos ficar em pé?